Opa, pessoal! Voltamos para terminar a nossa teoria da transição demográfica, certo? Na última aula, nós paramos na fase 2, quando a taxa de mortalidade começa a cair por conta da revolução médico-sanitária, da difusão de vacinas e tratamentos que vão fazer com que a população passe a tratar as doenças. Consequentemente, essa população vai morrer menos, essa população também passa a se alimentar melhor. Pois bem, agora nós estamos entrando na fase 3, que é o momento em que a taxa de mortalidade ela continua caindo, agora de uma maneira muito mais sutil, tá? Só que nós vamos ver uma queda considerável da taxa de natalidade. E por que essa queda na taxa de natalidade ela vai ocorrer? Principalmente, gente, porque a mulher ela vai se inserir no mercado de trabalho, então ela não pode mais levar os filhos para o trabalho, ela vai ter menos tempo para se dedicar à criação dos filhos e às atividades domésticas, então isso vai influenciar na decisão dela de ter menos filhos. A gente percebe que o acesso à informação vai se ampliar e, consequentemente, a difusão de métodos contraceptivos associados à segunda revolução médico-sanitária vão fazer com que as mulheres elas passem a entender mais dos seus ciclos e as relações sexuais elas passem a não estar diretamente relacionadas com a procriação. Então, essa difusão permite que o sexo aconteça sem necessariamente as pessoas se reproduzirem, tá? Uma outra questão importante é o custo de vida na cidade. Por quê? O custo de vida no espaço urbano ele é maior do que era no campo e, além do mais, a diversidade de atividades da cidade é muito maior do que no campo. Então, se os casais passarem a ter muitos filhos, qual é a consequência disso? Eles vão ter menos dinheiro e menos tempo, ou seja, menos disponibilidade para desfrutar dos outros serviços que essa cidade pode oferecer. Então, todos esses elementos somados vão fazer com que os casais, gradativamente, ao longo das gerações, passem a ter menos filhos, incidindo sobre a queda da taxa de natalidade e de fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher. Se vocês observarem a quantidade de filhos que as bisavós de vocês tiveram, que provavelmente foi uma quantidade bem grande, para a quantidade de filhos que as avós de vocês tiveram, que ainda pode ter sido elevada, para a quantidade de filhos que os seus pais tiveram, vocês percebem que, via de regra, acontece uma redução. E essa redução ela não vai ocorrer por uma imposição do Estado, por uma política antinatalista, e sim pela decisão do casal, certo? Que passa a optar por ter menos filhos por conta de uma diversidade de fatores. Tá bem, pessoal? Assim, como vocês podem observar aqui, o planejamento familiar ele vai mudando ao longo das gerações e isso vai repercutir na fase 4 em uma estabilização tanto na taxa de natalidade quanto de mortalidade, porque as duas elas vão estar baixas, o que vai significar um crescimento vegetativo baixo também. É aí que a gente vê os malthusianos e os neomalthusianos queimando a língua. Porque, naturalmente, a tendência é que, à medida que a urbanização, o acesso à informação, a ampliação do acesso ao conhecimento, o desenvolvimento da ciência, tudo isso vai influenciar na decisão para que os casais passem a ter cada vez um número menor de filhos, tá? Diferente do que era previsto, que, na verdade, essa quantidade de filhos, ela só aumentaria. Inclusive, vocês podem reparar
que em nenhum momento eu comentei com vocês até aqui sobre o crescimento da taxa de natalidade. Durante todo o momento, ela esteve alta, porém estável, e em algum momento ela começou a decair na fase 3, tá certo? Então, nós costumamos falar que essa fase 4, ela é uma fase de estabilização, que a gente percebe uma redução do tamanho da população jovem, já que as taxas de natalidade começam a cair, tá? Então, a base da pirâmide já não é mais tão larga assim, só que a expectativa de vida, ela passa a crescer consideravelmente, ela vai ser, por exemplo, muito maior do que na fase 1, tá? E essa estabilização, para o Thompson, que foi o cara que elaborou a teoria, seria a última fase. Por que eu falo para o Thompson? Porque alguns estudiosos falam que já existem países passando pela fase 5. Mas que fase 5 é essa, Miranda? A fase 5 seria o momento em que a taxa de mortalidade começaria a crescer mais do que a taxa de natalidade. Mas peraí, se você falou, você disse, Mirella, até agora, que o crescimento da taxa, que as taxas de mortalidade, elas têm relação basicamente com má alimentação, falta de saneamento básico, falta de acesso ao sistema médico hospitalar, as sociedades elas estão regredindo? Não, gente, elas vão passar, as pessoas vão passar a morrer por outros motivos. Que motivos são esses? Prestem atenção. O envelhecimento populacional. Agora, a gente vai perceber que a expectativa de vida em alguns países ela é bastante alta e que a taxa de reposição ela não acontece, porque a natalidade é muito baixa, só que a população, de uma maneira geral, passa a ficar idosa, não nascem jovens, e em algum momento as pessoas morrem. Então, a taxa de mortalidade ela começa a subir. Quando essa taxa de mortalidade começa a subir, isso é extremamente preocupante. Por quê, galera? Já comentei com vocês anteriormente. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade elevada e de natalidade baixa compromete a quantidade de população economicamente ativa, de disponibilidade de mão de obra. Países da Europa já passam por essa situação. E aí, qual é a forma existente de compensar essa falta de mão de obra? Os governos eles podem gerar um incentivo à taxa de natalidade, como, por exemplo, o que a gente chama de Bolsa Bebê, entre aspas também, que é um incentivo financeiro para os casais terem filhos, tá? Literalmente, o Estado paga para os casais terem filhos. Então, vocês percebem que é um discurso completamente oposto ao da teoria neomalthusiana. Dá para falar também sobre o aumento dos impostos, o que vai aumentar a arrecadação do Estado, reduzindo a sobrecarga em relação ao sistema previdenciário, já que nessa configuração de população muito idosa, o Estado ele tem que pagar mais aposentadorias do que efetivamente ele tem de mão de obra e de contribuintes, tá? Que faz com que ele tenha uma sobrecarga. E nós podemos destacar também uma possibilidade que é a reforma do sistema previdenciário, as pessoas trabalharem até uma idade mais avançada, já que a expectativa de vida ela é maior, o que, de uma maneira geral, não costuma agradar as populações, ok? Podemos ressaltar, por fim, um incentivo à imigração, porque a partir do momento que entra gente de fora do país, de outra nacionalidade, essa é uma forma de recompor aquela mão de obra que falta nesses países que estão vivendo esse crescimento vegetativo negativo. Tá bem, pessoal? Queria destacar só mais uma coisinha antes de finalizar essa aula, tá? É que a primeira coisa, mais duas coisinhas. Primeira coisa é que nesse momento, nessa fase 5, a gente vai ver uma base bem estreita e um topo mais largo, mas eu acho que isso já era esperado por vocês já devem ter desenhado isso na cabeça, espero. E uma outra coisa
importante que vocês precisam reparar, e que eu já vi cair em vestibular também, é que em 2 momentos da teoria da transição demográfica, nós vemos crescimento vegetativo baixo. Que momentos são esses? Na fase 1 e na fase 4. Mas vocês percebem que são por motivos diferentes? Na fase 1, a gente vê um crescimento vegetativo baixo, porque a taxa de natalidade e de mortalidade estão muito elevadas. A gente está falando de um período anterior à Revolução Industrial. Já na fase 4, a gente fala de um crescimento vegetativo baixo por conta de uma estabilização dos baixos índices de crescimento, tanto da taxa de natalidade quanto da taxa de mortalidade. E aí, obviamente, as condições de vida da população na fase 4, elas tendem a ser muito melhores do que na fase 1. Logo, crescimentos vegetativos baixos nas 2 fases, mas por motivos completamente diferentes, tá bem? Cuidado para não caírem na pegadinha de que, necessariamente, quando a taxa de mortalidade está alta, as condições de subdesenvolvimento, elas são elevadas, tá? Nós temos taxas de mortalidade elevadas na Europa e a gente percebe que, de uma maneira geral, não é por subdesenvolvimento, e sim por elevada expectativa de vida e elevada quantidade de população idosa. Beleza, pessoal? Então é isso, finalizamos nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo. Essa teoria, ela é super importante, então vocês não têm a opção de não entender, tá? Anotem as dúvidas, que quando a gente for fazer a revisão naquela aula ao vivo, eu entro com vocês e a gente debate o assunto. Beleza, pessoal? Anotem no caderno, tá? Façam os exercícios e, principalmente, se cuidem. Saudades. Um beijo.